Então, você tem condições de fazer uma análise aprofundada de todo o seu dataset, de todo o seu banco de dados, para que depois de fazer a análise, você faça o pré-processamento, o trabalho que o algoritmo requer que você faça nos dados. Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas e Truques de Ciência de Dados. É verdade, esse é mais um das séries de vídeos raízes que eu trago para você, que são vídeos mais profundos, no qual eu me aprofundo em um assunto para te deixar mais expert aí com ciência de dados, beleza? Eu diariamente vou colocando ali o que eu chamo de Nutelas, que são vídeos curtos que te dão algum insight sobre ciência de dados, mas pelo menos 2 vezes por semana eu jogo aqui para você 2 raízes para que você se aprofunde e aprenda com casos práticos de ciência de dados. Beleza, cara? Então beleza, vamos lá, vamos tranquilo, passo a passo, que hoje eu quero trazer uma parada massa para você. É o seguinte, o processo de ciência de dados, o pipeline de ciência de dados, ele chega lá no final, quando você entrega o resultado de uma máquina preditiva que você construiu. Por exemplo, você construiu um algoritmo para previsão de inadimplência, beleza? Você construiu uma máquina preditiva que, quando você coloca dados novos de um novo cliente, essa máquina preditiva fala, esse cara aqui pode entrar em inadimplência, essa moça aqui pode entrar em inadimplência. E aí, o que as instituições financeiras, por exemplo, fazem? Não posso emprestar dinheiro para esse cara aqui, não posso emprestar dinheiro para essa moça aqui. Esse é o resultado final de uma máquina preditiva. Beleza? Beleza. O que acontece é que, para você chegar nessa etapa, que é a etapa final, você precisa dar alguns passos intermediários. E esses passos intermediários, por muitas vezes, eles tomam muito mais tempo do que a simples construção do algoritmo de machine learning, da máquina preditiva. Beleza? O tratamento de dados, a preparação dos dados, o estudo, a análise exploratória desses dados para você entender quais são esses dados que você tem para fazer a máquina preditiva, ele, em geral, dura o dobro ou, quiçá, mais do que o dobro do tempo que você precisa para desenvolver uma solução completa de ciência de dados. E por isso, pensando nisso, eu trouxe para você hoje um pedaço das etapas intermediárias do pipeline inteiro de ciência de dados, que é a manipulação de dados. Eu quero ensinar você uma dica hoje, que é uma dica fantástica, simples e funcional, para você fazer uma análise exploratória, fazer a manipulação dos dados que você tem em mãos. Beleza? Tamo junto? Vamos embora? Então vamos embora. Essa dica e esse truque é muito valioso, cara. Então vamos lá, olha só. A gente vai trabalhar com o Pandas Profiling. Beleza, Eduardo? O que é o Pandas Profiling? Cara, o Pandas Profiling é um pacotinho que ele permite a gente fazer um relatório de todo o nosso banco de dados, cara. Pensa aí, é uma sacada massa. Os caras tiveram uma sacada muito massa e eu já vou explicar por quê, beleza? Bem, quando eu estava instalando o Pandas Profile aqui no Google Colab, eu estou no ambiente do Google Colab, eu vou devagarzinho, porque eu estou partindo do pressuposto que você ou é aspirante ou você é um iniciante em ciência de dados, beleza? Eu fiz uma pesquisa com vocês aqui, a galera que me segue, principalmente a galera do canal no Telegram, e eu percebo que a galera é ou aspirante ou a galera que está começando a jornada na ciência de dados, então eu quero ir passo a passo aqui para que você não se perca, beleza? Então vamos lá, siga o GPS, simbora. Cara, é o seguinte, aqui eu estou no ambiente do Google Colab, eu não estou no Jupyter Notebook instalado no meu C, eu estou na máquina virtual do Google, que ele disponibiliza aí para todos os cientistas de dados trabalharem, que é o Colab, beleza? É esse link aqui em cima que você está vendo, colab.research.google.com, beleza? É um ambiente de colaboração, tá bom? Beleza, Eduardo, onde está o dado que a gente vai usar? Cara, o dado que a gente vai usar, ele tá aqui embaixo, ó. Eu vou clicar aqui embaixo, mas antes de clicar, eu quero passar uma observação para vocês, que é o seguinte, como eu estou nessa máquina virtual do Google, como a gente está usando o Google Colab, o Pandas Profile apresentou algumas inconsistências. Então, cara, como que resolve isso? Fácil.
Se por acaso você tiver algum problema, você desinstala e instale novamente. Que solução, hein? Cara, é simples assim. Como é que desinstala, Eduardo? Tá aqui, ó, desinstalar. Você coloca na célula aqui, ó. Copia isso aqui e cola, do jeito que tá aqui embaixo, ó. Pip uninstall pandas profile. Depois, instala de novo. Pip install pandas profile. Cara, eu fiz isso algumas dezenas de vezes e funcionou, beleza? Mas se não funcionar, comenta aqui no vídeo que a gente dá um jeito de fazer essa parada funcionar, beleza? Então tá bom. O que você faz? Você vai começar agora, então você vem aqui e executa essa parada, beleza? Executa e já manda instalar. Aqui ele já está dizendo que o requerimento já está satisfeito porque eu já instalei, beleza? Acabei de instalar. Tudo bem? Os dados, Eduardo, onde estão os dados? Antes, vamos importar o Pandas, a gente vai fazer ali a leitura do arquivo e o Pandas Profile. Depois de instalado, você importa ele, beleza? O Profile Report. Essa é a funcionalidade, essa é a função dentro do Pandas Profiling que a gente vai utilizar para gerar um relatório automatizado de estatísticas, beleza, cara? Vamos lá, vamos embora. Então, você executa simplesmente, como sempre, roda o pacotinho, beleza? Vamos usar o dado? Onde está o dado? O dado está aqui, na UCI. Vocês já conhecem a UCI. A UCI, ela disponibiliza, é um repositório de Machine Learning. Está aqui, ó, Machine Learning Repository, beleza? Ela disponibiliza para a gente vários datasets para o trabalho de ciência de dados, beleza? O dataset que a gente vai usar hoje é o dataset Bank Marketing Dataset, beleza? São informações bancárias e de marketing de um banco português que foi doado aqui para a UCI em 2014, relativamente novo, em 2012, relativamente, já tem um tempinho, beleza? É um banco de dados bem grande, ó, se você olhar aqui, o banco completo ele tem 1 milhão de registros, beleza? Ele é um banco associado a tarefas de classificação e a gente vai ver que esse banco de dados ele foi utilizado para campanhas de marketing para que os clientes desse banco adquirissem um produto, um depósito a prazo, ou mais comumente, mais conhecido aqui no Brasil como CDB, beleza? Aqui foi um banco de dados de marketing utilizado para ofertar o CDB, beleza? Não tem valores missing, tem 17 atributos. Aqui a gente tem 45 mil instâncias, porque você vai ver que são quatro tipos, quando você faz o download aqui, ó, que dá data folder. Você clica aqui, você vai ver que tem mais de um banco de dados. A gente vai baixar esse arquivo zip e eu estou utilizando o full, beleza? O bankfull.csv. Quando você desinstala um zip aqui, você vai ver que tem mais outras tabelas. Eu estou usando essa bankfull que eu achei que ela é completinha para a gente fazer o nosso estudo, beleza? Então tá bom, cara. Esse é o banco de dados. Beleza, Eduardo. O que mais que tem de informação nesse banco de dados? Aqui, essa é a página do banco de dados. É o que eu costumo chamar de AD, Arquitetura de Dados, beleza? Aqui você tem todas as informações dos atributos, das variáveis, dos campos, que é tudo a mesma coisa. Atributo, variável, campo, feature, é tudo a mesma coisa. Nesse caso, tá? É o nome das variáveis desse banco de dados, beleza? Então aqui a gente tem dados do cliente, beleza? Alguns outros atributos, principalmente relativo a campanhas, e a variável de saída, que é se o cliente assinou o termo de depósito ou não, ou seja, se o cliente ele fez a assinatura lá do CDB ou não, se ele comprou o CDB ou não, beleza? Essa é a variável que é binária, ou ele fez ou ele não fez, e isso aqui é utilizado para tarefas de aprendizagem supervisionada, beleza? De classificação, né? Uma classificação binária, sim ou não. O cara vai fazer um CDB ou não, beleza? Essa é a sacada. O cara vai fazer um CDB ou não, beleza? Então, beleza, cara. Essas são as variáveis. Cara, aqui tá tudo em inglês. Se você tiver dificuldade, faz isso aqui, cara. Não tenha vergonha não, beleza? Não tenha vergonha não. Vem aqui, ó, Google Tradutor, beleza? Google Tradutor. Vem aqui, Google Tradutor. Sem vergonha, sem medo de ser feliz, sem ter vergonha de aprender, beleza? Dá um Ctrl V aqui no site, beleza? E aí você clica aqui na tradução e aí você vai ver que o Google vai traduzir essa parada para você, beleza? Vamos lá, olha só, de que trata essa parada? Os dados se referem à campanha de marketing direto, beleza? Nesse caso foi feito por meio de telefonema, olha só, de uma instituição bancária portuguesa, como eu já falei para vocês. O objetivo é prever se o cliente fará ou não um depósito a prazo, beleza? Que é essa variável Y. Tudo bem? Beleza, cara. Vamos dar uma olhada em algumas informações que tem esse conjunto de dados? Vamos lá. Cara, quais as informações? Olha só. A gente tem vários dados do cliente, como a idade, beleza? Que é uma idade numérica aqui.
Tem o trabalho, beleza? O tipo de trabalho, se o cara é administrador, operário, empresário, empregada doméstica, beleza? Tem os vários tipos de categoria de trabalho do cara. Estado civil, se o cara tá casado, solteiro. Educação, se o cara tem nível básico, nível intermediário, ensino médio, beleza? Inadimplência, se o cara já entrou em inadimplência, beleza? Se o cara tem crédito habitacional, beleza? Então vamos lá, deixa eu usar uma canetinha aqui para ver se eu consigo, né, fazer melhor. Se o cara já ficou inadimplente, se o cara tem crédito à habitação, se o cara tem empréstimo pessoal, beleza? Aqui, ó, se o cara tem empréstimo pessoal, não, sim ou é desconhecido. Qual é o contato, tipo de comunicação do contato? Foi celular, foi no telefone, beleza? O mês do último do contato que foi feito no cliente, o dia da semana, beleza? A duração do último contato em segundos, beleza? Então isso aqui é duration, aqui é a duração. Vamos ver mais aqui. A campanha, então, o que a gente tem aqui? A campanha, qual o número de contatos que foram realizados com o cliente durante essa campanha de vender o CDB. O número de dias, esse P-Days aqui, é o número de dias em que se passaram no último contato com o cliente, beleza? P-Outcome aqui é o resultado da campanha, ou seja, se fracassou, ou se teve sucesso, ou se está inexistente. Então isso aqui já é um indicador, né, se teve uma campanha anterior e o cara fez o CDB ou não. Beleza, cara, deu para entender mais ou menos aí o que tem nesse banco de dados, né? Então, esse banco de dados está aqui, já ensinei você a fazer o download, está aqui, ó, download, é só clicar aqui, beleza? Fazer o unzip e subir aqui no Google Colab. Como é que sobe, Eduardo? Cara, eu falei, essa aula é bem passo a passo, então vamos embora. Você clica aqui nessa pastinha, beleza? Vem aqui nessa setinha para cima aqui, ó, fazer upload para o armazenamento da sessão. Clica aqui, beleza? Vai atrás lá do banco de dados que você tirou, né? Ele baixa zipado, eu estou usando esse aqui, ó, banco full, e pronto, abri, e aí ele vai importar, e aqui ele já está importado, beleza? Eu fecho aqui e pronto, cara, tá pronto para trabalhar, beleza? Como é que a gente faz para importar os dados? Cara, a gente vai usar o Pandas, a função readsSV, beleza? Coloca aqui o nosso arquivo, tá vendo que tem um content aqui antes? Porque eu venho aqui, clico com o botão direito, copio o caminho, tá vendo? Ó? Vou no nosso arquivo, ó, clico com direito, copio o caminho, vou fechar aqui e aí eu coloco ele entre aspas, beleza? Ó, coloco esse caminho entre aspas aqui, eu vou apagar para você ver exatamente como é feito, tá? Tá lá entre aspas, eu vim aqui, ó, Ctrl V, eu copiei agora, por isso que ele aparece esse content aqui. E tá aqui o nome do arquivo, Bankful CSV. O delimitador é ponto e vírgula. Como é que descobre que é ponto e vírgula, Eduardo? Cara, eu abri aqui o arquivo, beleza? Eu abri o arquivo e vi que o delimitador dos campos era ponto e vírgula. Tudo bem? Simples assim, tá bom? Então, beleza. Executa e bora dar uma olhadinha para a gente conhecer o dataset. A gente chamou ele de DF, né? De data frame. Bora usar aqui o atributo, o métodozinho aqui, ó, head, beleza? Para a gente ver as primeiras linhas desse dataset. Então tá lá, aqui a gente vê as 5 primeiras linhas do dataset, beleza? Então tem lá a idade do cliente, qual é o tipo do trabalho dele, ele é um management, ele é um gestor, um gerente, ele está casado, beleza? Ó, ele tem educação já além da secundária, terciária, nível superior, né? Ele nunca entrou em inadimplência, ó, ele tem 2.000 na conta corrente, beleza? Ele tem empréstimo habitacional, ele não tem empréstimo pessoal, aqui o contato é desconhecido, o último dia e o último mês que ele foi contactado nessa campanha. Aqui a duração foi 261 segundos, então dá aí algo em torno de 4 minutos mais ou menos, né? Beleza? Teve esse aqui eu esqueci, campanha é o quê? Número de contatos realizado para essa campanha, então ele foi contactado aqui uma vez nessa campanha. Tem um dia desde a última campanha, beleza? Aqui não tem resposta se teve sucesso ou não, aqui é a resposta da... Deixa eu baixar aqui só para tirar minha câmera aqui, só para você visualizar aqui. Aqui, ó, é a resposta, né, Vamos lá, olhar de novo. Esse P-Outcome aqui, ó, é o resultado da campanha de marketing anterior, né? Vou dar uma olhada aqui de novo para você acompanhar direitinho. P-Outcome é o resultado da campanha de marketing anterior, nesse caso aqui inexistente, né? Não tivemos informação, por quê? Porque está muito na aula, beleza? E se ele comprou o CDB ou não, então ele não comprou o CDB, esse cliente não comprou o CDB. E assim a gente tem lá para os mais de, sei lá, 40 mil registros. Bora dar uma shape aqui para dar uma olhada no tamanho do dataset.
Beleza? Vou dar um shape aqui para a gente olhar o tamanho do dataset. Então tá lá, ó, tem 45 mil registros aqui, né, de clientes e as suas iterações que foram feitas com esses clientes e 17 variáveis, beleza? Cara, você vê que a gente já fez uma pré-análise do nosso dataset, beleza? Então, a gente já está conhecendo as informações que a gente tem para a gente fazer a previsão se o cliente vai ou não adquirir o CDB desse banco, dessa instituição financeira nesse caso. Beleza, cara? Beleza. Agora, depois dessa análise inicial que a gente faz do banco de dados, a gente precisa ir para uma análise mais aprofundada. A gente precisa conhecer as estatísticas dos campos. A gente precisa entender quais são as informações que tem em cada um dos campos. Verificar se tem missing nesses campos, verificar os outliers. E, cara, a gente precisa entender mais a fundo. E para a gente entender mais a fundo, a gente começa chamando algumas funções, como essa que eu trouxe como exemplo para você, que é a describe. A describe a gente faz estatísticas de variáveis contínuas, beleza? Eu vou executar aqui e você vai entender. Existem várias variáveis aqui, ó. Essa variável aqui, ela é uma variável categórica, né? Casado ou solteiro. Só que esse describe, ele é utilizado, ele chama só as variáveis contínuas, numéricas, nesse caso aqui, tudo bem? Então, ele chamou a idade, então ele contou, o que ele fez, esse describe aqui, ó? Ele fez a contagem, né? E aí ele conta a quantidade de idades, de registro de idade que aparece. No nosso caso, é a mesma quantidade de linhas da shape que a gente acabou de visualizar, né? A shape é aí 45.211, beleza? Então a quantidade de registros ele contou. Aí a média de idade está lá 40 anos, quase 41 anos, erro padrão, a idade mínima 18 anos, e aí ele faz aquela análise de percentis, né? Então a mediana está aqui, a mediana é o percentil 50, né? Na estatística, a mediana é aquele ponto central aí da distribuição que separa metade dos registros, beleza? Então tá aqui, a mediana, da mediana para trás, é 39 anos, ou seja, até 50% desses registros de clientes tinham até 39 anos, beleza, cara? E a idade máxima tá lá, ó, 95 anos. E foi fazendo isso tudo aqui para cada uma das outras variáveis, beleza? Só que é aí que tá a dica e o truque de hoje que eu trago para você. O Pandas Profile, ele vai fazer não só de variáveis contínuas numéricas, ele vai fazer para tudo, ele vai fazer uma contagem para ele vai fazer uma contagem para todo o dataset, beleza? E essa célula aqui é a célula do Pandas Profile, beleza? Então aqui, Pandas Profiling relatório, beleza? Vou deixar aqui bem bonitinho para você visualizar o que é, tá bom? A gente já até importou aqui em cima, mas eu gosto de trazer aqui, ó, from pandas profile, import profile report. É essa função que a gente vai usar, beleza? Agora eu vou explicar linha a linha como é que usa essa parada aqui, tá bom? Eu estou chamando o relatório de profile, beleza? Profile, colocando nesse objeto profile o nosso relatório. E aí, o que eu faço? O profile, ele é o profile report, que é essa função que a gente acabou de importar aqui do Pandas Profiling, beleza? O Profile Report está aqui. Aí a gente abre e fecha parênteses, beleza? A gente abre e fecha parênteses, coloca, entre outras coisas, o dataset, que é o dataset DF, que a gente está usando aqui, né? DF, a gente importou ele como nome de DF. Eu posso usar alguns atributos, alguns parâmetros dessa função Profile Report. Eu vou apagar aqui, e aí você vai ver que quando eu passo a célula aqui, o mouse aqui em cima, deixa eu só voltar aqui, né? Deixa eu voltar a câmerazinha para ficar melhor para você. Se eu voltar aqui em cima, você vai ver o seguinte. Quando eu passo o mouse em cima da função, ele traz para a gente todos os outros atributos. E aí eu vou mostrar para você todos os outros atributos. Ah, não vai funcionar aqui, pena. Mas ele mostra para você todos os atributos que existem aqui dentro. Então você vê lá o dataset, beleza? Tem ali minimal, explorative, sensitive, dark mode, orange, sample, tem várias informações ali dentro, beleza? Que são parâmetros que você pode colocar ali dentro. O dataset a gente vai colocar que é o DF. A gente vai utilizar outra função que é o title. A gente vai dar um nome para o relatório. Eu vou colocar aqui, ó, relatório. Você pode colocar o que quiser. Eu vou colocar aqui, ó, relatório oferta de CDB Banco Português, Banco Portugal, beleza? Vou colocar aqui Banco Portugal, beleza? Beleza, então esse é o nome do relatório e você pode colocar mais uma função, que é o seguinte.
Aqui dentro é uma função pronta, você é só pegar e copiar, beleza? Pega e copia essa parada aqui do jeito que está aqui. Beleza? Que é uma função para você ver o relatório dentro desse Jupyter Notebook. Então, toda vez que você quiser ver esse relatório do Pandas Profile, você coloca mais esses atributos aqui, você vai ver esse relatório bonitinho sendo feito aqui na nossa telinha, tá bom? Depois que você executa essa célula, beleza? Passo a passo. Esse aqui é para importar o Profile Report. Aqui é para você dizer qual é o dataset, colocar o título do seu relatório e o HTML para importar aqui dentro. E aqui, depois que você cria essa função, você vai chamar o método toNotebookIFrame, que é para você visualizar. Aqui você criou a função HTML e aqui você vai chamar a função para você visualizar o resultado do relatório nesse Jupyter Notebook, nesse Colab, beleza? E se você quiser exportar, beleza? Você vai exportar por meio dessa função aqui, ó. ToFile, aí o output você coloca aqui, ó, relatório, eu coloquei banco de dados aqui, ó. Relatório, banco de dados, mas você pode colocar o mesmo nome aqui, ó, relatório, Banco Portugal. Que é, você faz a exportação do HTML para documentar aí o seu trabalho que você está fazendo de ciência de dados. Isso vai fazer parte da sua documentação de máquina preditiva, do seu modelo que você está construindo. Tudo bem? Executa e aí ele vai começar a fazer. Você vai ver que ele não é tão instantâneo porque ele cria um verdadeiro relatório aqui dentro, cara. Você vai ver que ó, ele está sumarizando o dataset, aí você vai acompanhando a evolução percentual aqui, beleza? Então ele já sumarizou 77% do dataset. Aqui ele terminou a sumarização, beleza? Terminou a sumarização e agora está gerando a estrutura do relatório, beleza? Agora ele está renderizando o HTML e pronto. Está pronto o relatório, cara. Tá aqui pronto o nosso Pandas Profile. E aí eu quero mostrar essa parada para você aqui de forma bem bacana, beleza? Vamos lá. Beleza? Então vamos lá. Tá aqui criado o nosso relatório. Então você vê aqui, ó, o nome do relatório, relatório oferta de CDB Banco de Portugal. Eu vou só afastar a câmera aqui de novo, vou colocar aqui bem no cantinho aqui em cima, porque eu não quero que você perca esse relatório, beleza? Então tá lá, vamos lá. Então tá bem aqui, vamos lá. Tem aqui, ó, relatório de oferta do CDB Banco de Portugal. E aí a gente tem um menu, cara. Olha só que interessante, a gente tem um menu de navegação. O primeiro menuzinho aqui é o overview, que é para você ter um overview do seu dataset. Olha que interessante. Você vai ter todos os números do seu dataset aqui nesse overview. Você vai olhar variável por variável nesse submenu. As interações, as correlações, tem análise de correlação também das variáveis, valores missing e alguns exemplos de registros, beleza? Vamos navegar de um por um? Simbora. Bora primeiro para o overview. Então tá lá no overview. O que a gente tem no overview, Eduardo? Cara, no overview a gente tem o seguinte. A gente traz estatísticas do dataset e aí a gente vê aqui, ó, o número de variáveis, a gente já tinha olhado na shape, né? São 17 variáveis. O número de observações, beleza? Mas olha que interessante, ele traz mais informações. Ó. A gente tem tipo das variáveis, ó. A gente tem 7 variáveis numéricas, tem 6 variáveis categóricas e tem 4 variáveis booleanas, beleza? Sim ou não, 0 e 1, beleza? Então tá bom. Tem células que tem valores missing? Não tem, tá zerado. Ó. Percentual de células missing, zerado. Linhas duplicadas, não existe linha duplicada. Só isso aqui já é fantástico, cara. Você não tem linha duplicada, ou seja, cada linha tem um próprio registro. E isso é muito importante na análise e na criação, no desenvolvimento de modelos, beleza? Senão o modelo fica totalmente enviesado. Imagina, você conta 2 clientes, mas na verdade era só um, estava duplicada a informação, beleza? Olha o problema. Então isso aqui é uma análise muito importante, beleza? E ele ainda fala, ainda vai além, ó, aqui, total de armazenamento na memória. Ele fala aqui, ó, gastamos 5 MB na memória e por aí vai, beleza? Ele traz alguns alertas, como por exemplo, ele olha aqui, ó, na variável balance aqui, teve um percentual de 7,8% de zeros e algum alerta, ele já cria alguns alertas para você, beleza? Que aí você já fica assim, cara, isso é normal ou não é? É normal o cara não ter nada na conta corrente? Pô, ainda mais hoje em dia, é muito normal o cara ter zero na conta corrente mesmo, né? Então, assim, mas de certa forma aqui está um alerta, beleza? E aí você tem que ter a análise, tem que ter um entendimento do problema de negócio que você está analisando para você entender as variáveis que você está usando. Tudo bem? Então, beleza, vamos para frente. E a reprodução, olha só, quando foi feito isso, ó, tem até um timestamp aqui, ó, a gente está aqui, ó, 3 de setembro, dananã, aí, só que a data aqui deve estar a data aqui do Google, né? Deve ter o fuso horário aqui, beleza? 17 horas, agora são 14h12. Então, 5 horas de diferença para 3 horas de diferença, beleza? Então, aqui tem mais informações, ó, quanto tempo demorou para criar esse relatório. Então, tá aqui, ó, 15 segundos, olha que massa. 40 mil registros, um relatório em 15 segundos.
Isso é bom, cara. Beleza? Então tá bom. Cara, eu tenho condições de voltar, tá? Eu posso voltar no menu aqui de variáveis e clicar aqui agora, porque eu já fiz o overview, eu quero olhar as variáveis, beleza? E cara, olha que riqueza, brother. Olha que riqueza. Variável por variável, você vai ter os estudos. Então vamos lá, a gente tem a primeira variável que é idade, beleza? A gente tem 77 tipos de idade distintas. A gente tem não tem valores missing, beleza? Não, a média de idade é 40 anos, 41 anos. O mínimo é 18, o máximo é 95, não tem idade zerada, beleza? E olha que interessante, aqui ele ainda plota a distribuição da idade, beleza? Então, olha aqui, a gente tem condições de olhar aqui a média de idade, ó, 40 anos, está aqui, ó, a média de idade está por aqui. Vamos olhar a estatística mais avançada? Vamos lá. Se você clicar nesse botão aqui, ó, Toggle Details, olha que interessante. Ele vai abrir mais informações dessa variável, cara. Olha que riqueza. Ele vai trazer as estatísticas dos quartis, beleza? Que são medidas de posição dessa variável. Então, por exemplo, a mediana é 39 anos de idade, beleza? Olha, até o percentil 95, ou seja, 95% das pessoas tinham até 59 anos de idade, e aí você pode começar a fazer várias inferências, fazer estudo para ver se os seus clientes estão muito velhos, ou se tá uma pegada mais jovem, beleza? Como é que é? Você tem condições de estudar os seus clientes, beleza? Tá aqui o intervalo interquartílico, tem erro padrão, ó, coeficiente de variação, medidas de curtose, né? Ou seja, você tem um valor de uma curtose para você ver aqui, o curtose é o achatamento da distribuição, né? A gente tem aqui assimetria, ó, assimetria, e aqui você vê que é assimétrica à direita, né? Um pouquinho assimétrica à direita, que é a simetria positiva aqui, tá vendo? Cara, e por aí vai, você tem a soma desse campo, ó, todas as dados somadas, nesse caso não tem muita importância, mas muitas vezes você precisa saber, né, qual é o total da soma de um campo. Já tem aqui nesse relatório, fantástico, né, cara? Beleza, e aí, cara, você ainda tem mais detalhes, você está olhando só a estatística, mas aqui você olha o histograma e ele aumenta aquele gráfico aqui. Então tá aqui, você tem condições de documentar, inclusive, você pega esse gráfico aqui e já está pronto. Você não precisou ir lá no Matplotlib, não, tá pronto. Olha só, a distribuição da idade, beleza? Valores comuns, então, por exemplo, ó, 32 anos, apareceu 2.000 vezes aqui, ó, 4% de frequência, e por aí vai, cara. Olha só que interessante. Vamos olhar outra coisa? Valores extremos. Isso aqui é importante para machine learning. Valores extremos é muito importante, né? Outliers. Então, por exemplo, os 5 menores valores, ó, 18, 19, 20, 21, 22, beleza? Então, e valores máximos. Então, aqui, ó, 95, 90, 92, 93, 94, 95. Então, a contagem que a gente tem aqui para essa variável. Beleza? Aqui a gente não tem tantos outliers assim, na verdade nem tem outlier nesse caso aqui, beleza? Não tem nenhum número discrepante aqui. Beleza, cara? E assim vai para todas as outras variáveis, beleza? Para todas as outras variáveis. Vamos passar para job, beleza? Vamos passar para job. Olha só que interessante. Variável categórica job. Então, tem 12 tipos de jobs que são distintos, né? 12 tipos distintos de job. E aí a gente vê que não tem missing, beleza? Quais são os tipos de job? Ó, tem esse blue collar, tem aqui o gestor, tem aqui, ó, o técnico, o administrador, serviços, outros valores, beleza? Tá vendo, cara? Olha só que interessante. Aqui você consegue também Tog Details, olha que massa que ele traz aqui para você. Ele faz a contagem de frequência, então lá, 21% dos trabalhadores são blue collar, 20% é gestor, beleza? Então você vê que tem muito gestor, muito técnico, muito administrador, beleza? Mais do que empreendedor, do que desempregado, do que dona de casa. Entendeu a análise que você está fazendo? Você está conhecendo o seu dataset, o seu banco de dados para você fazer a modelagem preditiva. Depois você vai colocar cada uma dessas variáveis no modelo, você vai descobrir quais as variáveis são mais importantes para predizer se o cliente vai ou não fazer um CDB. Tudo isso você tem condições de fazer, beleza? Isso aqui é uma etapa intermediária para isso, beleza? Então tá aqui. Outra variável, o estado civil, né? Se está lá, se é casado, a maioria é casado, ó, solteiro, tem divorciado também, mais alguns detalhes aqui, ó, você olha a frequência, então 60% é casado, 28% é solteiro,
beleza? Então você vê, você tem condições de, inclusive, de utilizar as campanhas para aquisição desse CDB de forma mais assertiva, né? Você vai criar uma campanha de publicidade, por exemplo. Você não vai colocar uma parada jovial, sendo que você está vendo que 60% jovial no sentido naquela coisa de solteiro, tal. Se você está vendo que 60% são casados, cara. Beleza? Então, assim, toda essa análise exploratória que você faz é importante para várias coisas, não só para a ciência de dados, mas para marketing, por exemplo, né? Beleza? Educação, vamos lá, educação. Então vamos lá, educação secundária ganha aqui, já vou no TOG Details aqui para olhar os percentuais. Então, educação secundária, 51%. Olha lá, educação terciária também é bem elevada, 30%. Ó. Poucas pessoas têm o primário, ou seja, uma quantidade de clientes aqui que é educada, digamos assim, beleza? E por aí vai, cara. Essa é a análise que você vai fazer, beleza? Olha só a inadimplência. Esse aqui é o default, é a variável inadimplência. Então aqui na variável inadimplência você tem aqui o 2. Ou ele não inadimpliu, ou ele adimpliu. Vamos olhar o percentual? Então 92% das pessoas não são inadimplentes. Então isso aqui já pode dar um start para você, né? Isso aqui pode trazer uma informação já que, cara, não adianta fazer oferta de CDB para quem está inadimplente, né? Beleza? E aí, coisas que são óbvias, muitas vezes não estão tão na cara. Então, são variáveis que são importantes de se fazer análise, beleza? Saldo em conta corrente. Então, tá lá aquele alerta, aquele warning que a gente teve lá, que tinha muita saldo de conta corrente zerada. Você vê aqui ó, que um grande percentual da distribuição aqui tá ali em cima do zero, né? Se você olhar no histograma aqui, ó, clica no histograma, você vai ver aqui, ó, um grande pedaço aqui em cima do zero. Beleza? Vamos olhar as estatísticas? Bora. Então, vamos lá. Tinha, ó, a estatística mínima desse campo, que é o saldo em conta corrente, lá, o balance, né? Menos 8 mil, então tinha conta lá negativaça, beleza? Então, até 5% da conta estava devedora lá no cheque especial, menos R$ 72 no cheque especial, 5% dos clientes, beleza? Que é o percentil 5. Até o percentil 25, vamos olhar, metade dos clientes tinha até R$ 448. Então, assim, faz sentido ofertar CDB para quem está com R$ 400 na conta, beleza? Então, isso tudo você vai precisar fazer análise, tudo bem? Mas também tinha a outra ponta da parada, né? Que é o seguinte, ó. Até o percentil 95 dá R$ 5.000. R$ 5.000 na conta corrente. Só que o máximo, olha só, o máximo era 102 mil. Então, tinha cliente lá que tinha 100 mil na conta. Isso é um outlier, beleza? Esse cara aqui é um outlier. Ele merece estar aqui? Entendeu? Ele vai distorcer a sua modelagem? Estudo é análise que você precisa fazer na hora de desenvolver o seu algoritmo, a sua máquina preditiva, beleza? Então, massa. Aqui mais algumas estatísticas, beleza? Kurtose, né, para você ver aí o achatamento da curva, a média, a mediana, a assimetria, a soma dos valores. Então, aqui você consegue ver o total de valor em conta corrente, né? Então, tinha 61 milhões parados na conta corrente dos clientes, beleza? Então, o banco está rentabilizando essa parada, né? Está parado ali, 61 milhões, e o banco está usando essa grana aqui. O cliente, ele está deixando esse dinheiro parado na conta e o banco está usando essa conta aí para alavancar aí os seus empréstimos, alavancar os seus produtos, beleza? Essa grana aqui são 61 milhões, parece pouco para um grande banco, mas isso aqui ajuda grandes bancos a alavancarem, beleza? Então, cara, é isso. Esse é o estudo que eu queria trazer para você de forma bem simplificada, de forma bem passo a passo, de como a gente faz a análise do dataset por meio dessa dica e desse truque que eu trouxe hoje para você, que é o Pandas Profile. Então, você tem condições de fazer uma análise aprofundada de todo o seu dataset, de todo o seu banco de dados, para que depois de fazer a análise, você faça o pré-processamento, o trabalho que o algoritmo requer que você faça nos dados. Como, por exemplo, aqui tem muitas variáveis que não são numéricas, está aqui yes ou no. Então, às vezes é interessante você fazer uma transformação aqui, tirar de 0 a 1 ou fazer um one-hot encoder. Cara, aqui você tem que entregar números para os algoritmos que eles entendem melhor. Você talvez vai precisar fazer uma padronização, uma normalização, principalmente em alguns campos como esse de saldo de conta corrente, que a gente tem aqui valores que vão de menos 8 mil até 100 mil reais. Então, assim, você vai precisar fazer uma escala nessa parada aqui para
que o algoritmo ele possa trabalhar bacana na maior parte dos algoritmos, beleza? E esse é o trabalho que o cientista de dados faz, para depois ele entregar o tesouro para os tomadores de decisão, que é exatamente o resultado do trabalho de ciência de dados. Isso aqui é uma parte do pipeline de processo de ciência de dados, beleza? Mas, cara, só com isso aqui, só com essa análise, se você entrega esse dashboard aqui para o cliente, para o seu gerente, para o tomador de decisão, e estuda, mostra para ele o passo a passo da visão de portfólio que ele tem, do portfólio de clientes, isso aqui já traz muitos, cara, mas muitos insights para o tomador de decisão. Eu já vi muita, mas muita operação grande sendo feita, trabalhos grandes sendo feitos no banco, com retornos altíssimos, com um trabalho simples como esse, de fazer uma análise e entender como que os dados estão distribuídos ali, como que os seus dados sobre alguma coisa estão, quais são as características dos dados, beleza? Então, dependendo da característica dos dados, o tomador de decisão pode tomar muita decisão assertiva aí para a empresa dele, para a sua empresa. Beleza, cara, cientista de dados? É isso, eu vou ficando por aqui. Hoje a gente fez uma análise com o Pandas Profiling, beleza? Eu vou deixar esse Jupyter Notebook para você refazer, beleza? Você vai refazer esse Jupyter Notebook. Depois que você viu toda essa aula, você vai pegar esse dataset. Eu vou deixar disponível também, apesar de ter deixado o link da UCI. Vou deixar ali prontinho para você usar, beleza? Estudar. Aqui ainda tem outras informações, como informações de correlação, que é uma análise um pouco mais aprofundada, como a correlação entre as variáveis, beleza? Então, quanto mais próximo de um, então, beleza? Deixa eu me voltar para cá aqui, deixa eu me voltar para cá, vou ficar aqui nesse cantinho de novo aqui. Beleza? Então, quanto mais para cá, olha só que interessante, quanto mais vermelhinho, mais correlação tem, menos correlacionada, né? Aqui é negativo, né? -1. E quanto mais perto de 1 aqui, ó, mais azulzinho é. Então, você vê aqui que há uma correlação muito grande entre essas duas variáveis, ó. P-Days, esse Previews, beleza? E aí você tem que analisar essas correlações, beleza? Valores missing, cara, a gente já tinha visto que não tem valores missing, né? Não tem valores missing, a maioria possui valores. E a última abinha aqui do nosso Pandas Profiling era exatamente aqui o sample, que é a amostra, né? Aqui a gente tem ali as primeiras 10 linhas, beleza? Vai do índice 0 até o 9, então tem as primeiras 10 linhas, para você ter uma visão geral do dataset, beleza? Então aqui você olha lá o campo job, então tem quais os tipos de job tem aqui, cara, tem gestor, empreendedor, blue collar, desconhecido e por aí vai, beleza? Tem aposentado, tem casado, solteiro, educação terciária, secundária, inadimplente, tem inadimplente, beleza? Saldo em conta corrente e por aí vai. Os primeiros registros e os últimos registros para você fazer uma análise aí do seu dataset, beleza? Forma de contato, celular, último dia que foi feita a campanha, se foi feita a campanha ou não. Cara, aqui tem bem completinho o seu relatório. Beleza, cara? Chegamos ao fim de mais um Dicas e Truques de Ciência de Dados. Eu espero que você tenha aproveitado muito essa dica do Pandas Profile. Eu já tive que fazer muito código na vida, de forma que para otimizar um relatório dessa forma aqui, eu perdi horas e horas e horas, quiçá dias, para deixar um relatório bem automatizado, bonitinho como esse, mas graças à colaboração, ao ambiente de colaboração que a ciência de dados trouxe para o mundo da ciência de dados, e eu falo mundo mesmo, porque é assim, a gente tem funcionalidades como essa. Eu carrego um pacote numa ferramenta open source e ela faz todo o trabalho que levaria muito tempo para eu fazer. Beleza, cara? É isso. Tá aqui, valeu. Terminamos mais um Dicas e Truques. E aqui, cara, é o meu jabá. Deixa eu fazer o meu jabá contigo. Cara, não deixa de entrar lá na nossa página aqui no Facebook, dar uma curtida para mostrar que você tá gostando desse conteúdo. É uma forma de eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, beleza? Que é a forma de eu entender que eu tô ajudando alguém, beleza? Assim como eu quero ajudar alguém. Então, para eu saber que eu tô ajudando, eu preciso dessa sua contrapartida, beleza? Cara, agora eu tô colocando o Instagram aqui, ó. Tô começando o Instagram agora, galera. Então, terminou essa aula aqui, já sabe, vai lá no Instagram, dá uma seguidinha lá, cara. Já mostra pro Facebook lá, pro Instagram, que você gosta de ciência de dados, para que eu possa chegar até você mais vezes, beleza? E para que eu possa chegar até outras pessoas que são parecidas com você também, beleza? Não se esqueça, o link aqui do nosso canal no Telegram tá na descrição desse vídeo, beleza? Então você vai encontrar esse script, esse dataset na nossa comunidade aqui no Telegram, beleza? Mais aulas como essa no YouTube, mesma coisa, chega lá no YouTube, já chega seguindo,
ativa o sininho, como os youtubers falam aí, beleza? E, cara, temos o portal cienciadosdados.com. Cara, o portal tá massa. Tem o curso, tem 3 cursos gratuitos para você, das 3 linguagens que eu considero o tripé das linguagens de Data Science, da ciência de dados, beleza? Que é o SAS, o R e o Python. Chega detonando que tem dezenas de aulas lá para você gratuitas, beleza? Cara, muito bom ter você por aqui mais uma vez. E a gente se vê no próximo Dicas e Truques de Ciência de Dados. Um forte abraço. Tchau, tchau.